Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, 1º de junho de 2020, a agenda de leitura da lição 10 da classe dos jovens se intitula A Maldição sobre Canaã. O texto bíblico está lá em Gênesis, capítulo de número 9, versículo 22 a 25, que diz assim: E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Meus queridos, nessa passagem aqui, logo após o dilúvio, Noé começou a lavrar a terra, plantando uma vinha. O resultado do seu trabalho foi o fruto da videira, o vinho. Ao tomar deste vinho, Noé ficou embriagado e se despiu de forma vergonhosa. Muitos ficam incomodados diante da deplorável situação de Noé, o homem que antes do dilúvio fora descrito como justo e íntegro entre seus contemporâneos. Alguns sugerem aqui que a fermentação talvez só tenha ocorrido após o dilúvio, e que Noé estava simplesmente colhendo os frutos da sua criatividade. Mas embora não devamos procurar desculpas para Noé, precisamos reconhecer aqui que Moisés não ressalta sua culpa, e sim o pecado de Cã. Cã não fez nada para preservar a dignidade de seu pai. Ele não cuidou para que Noé fosse devidamente coberto. Em vez disso, ele saiu da tenda e descreveu claramente a seus irmãos o desatino que tinha tomado conta de seu pai. Noé soube o que Cã fizera e lançou a sua famosa maldição, que é o tema da leitura de hoje. Ele deixou Cã sem bênção e concentrou a sua advertência em Canaã, seu filho, cujos descendentes, historicamente, se tornaram um povo marcado por moralidades sórdidas e principal fonte de corrupção para os israelitas. A adoração cananeia de Baal desceu às mais baixas profundezas da degradação moral. Embora os cananeus obtivessem certo poder, como os fenícios, pelo tráfego marítimo no Mediterrâneo, eles nunca conseguiram se tornar uma grande nação. Quase sempre foram dominados por outros povos. Mas a questão que se levanta na maldição de Canaã é por que Deus amaldiçoou Canaã pelo pecado de Cã? E mais, por que Deus amaldiçoou os cananeus, uma nação, pelo pecado de um único homem? A explicação que melhor parece responder a essa pergunta é que as palavras de Noé não foram só de bênção e de maldição, mas também de profecia. Embora seja verdade que os pecados dos pais visitem os filhos, isso é somente até a 3ª e 4ª geração. Se esse princípio tivesse sido aplicado, todos os filhos de Cã deveriam ter sido amaldiçoados também. Pela revelação profética, Noé previu que as falhas morais demonstradas por Cã seriam manifestadas em sua totalidade em Canaã e em sua descendência. Levando isso em consideração, a maldição de Deus recai sobre os cananeus por causa da pecaminosidade prevista por Noé naquela situação. A ênfase, então, está no fato de que os cananeus seriam amaldiçoados por causa do seu próprio pecado, não devido ao pecado de Cã. Então eu creio que isso explique por que Canaã é amaldiçoado e não Cã,
ou o restante de seus filhos. As palavras de Noé, portanto, contêm uma profecia. Canaã irá refletir mais amplamente as falhas morais de seu pai, Cã. E os cananeus irão manifestar essas mesmas tendências em sua sociedade, devido à pecaminosidade dos cananeus prevista por Noé. A maldição de Deus é proferida. Mas essa passagem tem sido utilizada também de maneira errônea para justificar o preconceito racial e até mesmo a escravidão. No entanto, a sentença de Noé não foi dirigida a nenhuma raça em particular, mas à nação cananeia, nação que se tornaria perversa, como Deus já sabia. A sentença foi cumprida quando os israelitas entraram na terra prometida e expulsaram os cananeus. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, assim que Deus permitir.